Uma morte intrigante e repentina que pegou o Brasil de surpresa nos últimos dias. A morte de Domingos Montanher aconteceu na quinta-feira, no dia 15 de setembro de 2016, e parece ser um reflexo da morte do seu personagem na novela que o ator gravava recentemente, chamada Velho Chico. Mas alguns fatos nessa história toda são, no mínimo, muito estranhos, existindo também a possibilidade do envolvimento de Domingos com o oculto, assim como muitos outros artistas ligados à Rede Globo. Nesse vídeo, vamos ver alguns fatos um tanto curiosos e tentar entender melhor o lado oculto e sombrio de toda essa história. Agora, vamos analisar. Domingos Montanher Filho nasceu em 1962 no bairro Tatuapé, em São Paulo. Descendente de italianos, começou a sua carreira artística entrando para o circo em 1980 e em 1990 começou a atuar também no teatro. Muito talentoso, em 2008 Domingos começou a trabalhar em seriados na TV e em 2011 fez a sua primeira novela, chamada Cordel Encantado, interpretando o famoso Capitão Herculano na trama. Depois de ter feito vários trabalhos na Rede Globo, em 2016 o ator trabalhou em sua última novela, Velho Chico, uma novela bem nos moldes ocultistas da Rede Globo, que valorizava práticas ocultas e antibíblicas em seu enredo. Logo no logotipo da novela, podemos ver uma referência subliminar ao Olho de Horus, também conhecido no ocultismo como Olho do Diabo, que já foi mostrado muitas vezes aqui no canal. Ainda no mesmo logotipo, podemos ver uma referência ao Sol, que é um outro símbolo pagão usado por sociedades secretas e ocultistas para representar Lúcifer, o portador da luz. No último dia das gravações dessa mesma novela, o querido ator Domingos Montanher morre em um fatídico acidente ao mergulhar no Rio São Francisco em um momento de lazer. Mas a morte do ator nos intriga bastante, pois parece, de certa forma, ter sido prevista na novela Velho Chico, em que seu personagem, chamado Santo, leva 3 tiros e, quase morrendo, se arrasta até o Rio São Francisco e se deixa ser levado pela correnteza do rio e é dado como morto na novela. Muito parecido com o que aconteceu na vida real, quando o ator foi levado pela correnteza do mesmo rio e dado como desaparecido até o momento da constatação da sua morte. Teria o ator, de alguma maneira, sido amaldiçoado ao fazer essa cena? Nós lamentamos informar que acaba de ser confirmada oficialmente a morte do ator Domingos Montanher. As equipes de busca localizaram o corpo do ator preso nas pedras a 30 metros de profundidade, perto da usina de Xingó, na região de Canindé de São Francisco. Domingos Montanher gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã nessa área. Depois do término da gravação, o ator almoçou e em seguida foi tomar um banho de rio. Depois do mergulho, o ator não voltou à superfície. A atriz Camila Pitanga, que estava no local, avisou a produção que iniciou imediatamente as buscas pelo ator. Helicópteros do grupamento tático aéreo, polícia militar, corpo de bombeiros e pescadores da região ajudaram nas buscas que acabaram agora encontrando o corpo do ator. Um outro caso muito intrigante que marcou o Brasil também pelas coincidências foi o caso da morte da modelo Fernanda Vogel, que aconteceu em 2001.
Na época, a badalada modelo gravou um comercial em que ela ia por conta própria em direção ao mar, como se recebesse um chamado, e desaparecia entre as águas. Veja o comercial. Um tempo depois desse comercial ter sido feito, Fernanda e o seu namorado sofreram um acidente em que o helicóptero em que estavam caiu no mar. Mas apesar do seu namorado ter saído vivo, Fernanda morreu mergulhada nas águas do mar. Coincidência? Voltando à novela Velho Chico, um fato curioso é que um outro ator, Humberto Magnani, também morreu durante as gravações da novela. O ator teve um AVC hemorrágico enquanto filmava. Humberto foi internado ainda com vida, mas acabou falecendo. Seria alguma maldição da novela ou mais uma coincidência? Voltando ao rio aonde morreu o ator Domingos Montanher, moradores das proximidades do rio São Francisco dizem que o rio é assombrado por uma criatura pavorosa chamado Nego d'Água, uma espécie de demônio que é descrito como um homem monstruoso, de pele escura, com mãos e pés como nadadeiras, que vive nessas águas e, segundo as lendas, é responsável por virar embarcações e também pelo afogamento de pessoas em toda a extensão desse rio, aonde ele supostamente habita. É para essa mesma entidade maligna que na novela a personagem chamada Cici faz um ritual usando ervas e se banhando no rio São Francisco, pedindo para que o Nego d'Água curasse o personagem de Domingos Montanher, que no momento estava à beira da morte. Será que essa entidade teria sido responsável pelo afogamento do ator? O rio também passa por Juazeiro, na Bahia, e possui uma estátua dessa temida entidade dentro do leito do rio. A estátua possui 12 metros de altura e foi feita para homenagear esse demônio que se esconde nessas águas. Não é de hoje que ouvimos boatos sobre o envolvimento da Rede Globo e dos seus atores com o oculto. Após a morte do ator Domingos Montanher, existe uma especulação sobre um possível envolvimento do ator com práticas maçônicas e ocultas, tão comuns entre os membros da Globo. Nessa foto, o ator aparece fazendo um gesto maçônico que é usado para comunicar subliminarmente que se é um membro da maçonaria ou de alguma outra sociedade secreta. Várias outras celebridades já foram vistas fazendo esse gesto simbólico. Coincidência? Nessa outra foto tirada no mesmo local, o ator posa, deixando à mostra que está usando um anel de caveira, também muito simbólico, que também é usado por membros de sociedades secretas que cultuam a morte, como por exemplo a sociedade ocultista chamada Skull and Bones, ou em português, Caveira e Ossos,
que é frequentada por altos membros da elite que praticam o ocultismo longe dos holofotes e usam a caveira como principal símbolo. Vários outros artistas são vistos com frequência usando esse tipo de anel, deixando clara a sua associação com o oculto. Mas será que Domingos, que era ator da Rede Globo, também estaria envolvido com o oculto, como a grande maioria dos atores estão? E então, infelizmente, o ator Domingos Montanher encontrou a morte no simbólico e misterioso Rio São Francisco. Morte que parece ter sido, de certa forma, prevista na novela Velho Chico e que aconteceu fatidicamente no último dia da sua gravação. Assim como seu personagem, Domingos, também foi levado pela correnteza, dado como desaparecido e finalmente foi encontrado já sem vida. No dia 15 de setembro de 2016, o Brasil perdeu um artista formidável e talentoso que infelizmente não teve um final feliz. Descanse em paz, Domingos Montanher.